Alô pessoal do primeiro ano, na aula de hoje nós vamos discutir, trabalhar e fazer alguns exercícios a respeito das 3 leis de Newton. Então vamos lá. São as leis que regem o movimento. Primeira lei é a lei da inércia. Então primeiro você tem que saber o que é inércia. Lá no nono ano a gente aprende o que é inércia. Nós vamos só revisar, gente, o que é inércia. É a capacidade que um corpo tem de resistir ao repouso ou movimento. Em outras palavras, falando só do movimento, nada entra em movimento sem que seja com auxílio de uma força, que a gente já viu que é força na aula passada. Então, inércia, necessariamente, é a medida da massa de um corpo. Quanto maior a inércia, maior a massa. Por exemplo, quem tem mais inércia, uma bicicleta ou um caminhão? Obviamente, o caminhão ele é muito mais pesado. Certo, gente? Mas vamos lá. Então, a lei da inércia fala o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento em linha reta, com velocidade constante, a menos que seja obrigado a alterar esse estado pela força de uma ação resultante externa. Então, se tiver uma força, o corpo altera o estado de movimento ou repouso. Se não tiver força, ele não altera. Certo? Se estiver parado, continua parado. Se estiver em movimento, continua em movimento. O corpo parado a gente consegue ver, né, gente? O corpo está lá parado. Eu deixo aqui o mouse parado, ele não vai se mover. Você está olhando aí a sua cadeira e você está sentado, não vai se mover, a menos que você empurre sua cadeira, certo? Agora, quando o corpo está em movimento, é mais difícil. Nós vamos tentar ver aqui com algumas gravuras. Olha só, esse bonequinho que está voando aí, ele estava em movimento com o carro. Vai repetir, certo? Estava em movimento com o carro. Quando ele bate no muro, o carro para, mas o boneco continua em movimento. Esse pobre coitado que voou aí, ele continua em movimento pela lei da inércia. Então, se você estiver no ônibus, o ônibus freia bruscamente, a tendência é que você caia para frente. Não é isso, gente? Isso é por conta da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Olha, o cavalo parou, o carro voa. E uma coisa, e isso a gente vê muito em filmes espaciais. Olha aqui uma cena, certo? No espaço não tem como parar, não tem um atrito com o ar, não tem atrito com o solo. Então, se você coloca em movimento, vai estar em movimento para sempre. Adeus. Se esse pobre astronauta aí não tiver nenhum foguete para dar impulsão, não tiver nada, certo? Ele vai se embora aí, não vai parar nunca mais. Por conta da lei da inércia. Tem repouso, continua em repouso. Se tiver em movimento, continua em movimento, certo, gente? Exercício. Exercício bem simples, mas que é recorrente em questões a respeito da primeira lei, no Enem, em outros concursos, certo? Então, e outros vestibulares, era essa palavrinha que me falhou agora. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionada com o quê? Então, nós temos duas situações aqui. Na primeira, a motorista está com o cinto, o carro freia e o cinto retém o corpo dela. Na segunda, ela não está usando o cinto, o carro freia bruscamente e o corpo é jogado para frente. Obviamente, a cabeça acaba quebrando aqui o para-brisa, o que é muito comum em acidentes quando a pessoa não está usando o cinto de segurança. Por isso que é bom o cinto de segurança, certo, gente? Mas está relacionado com que lei? A gente acabou de ver o bonequinho lá voando, com a primeira lei de Newton. Aí você procura aqui, certo? Ah, professor, esse exercício é besta demais. Imagina aí você com um monte de conhecimento, vai fazer o Enem, lá no terceiro ano tem que lembrar disso aqui agora, certo? Então não é tão simples quanto parece e não é todo mundo que sabe disso. Primeira lei de Newton, tá aqui, letra E. Você marca um X aí na resposta correta. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, é a lei que vem com fórmula para a gente aprender, certo? É o princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças, veja, resultante das forças, certo? A força é resultante, a gente viu isso na aula passada, né? Para você ficar bem claro, quando eu tenho 5 forças, aí eu substituo todas por uma. A gente já viu como. A um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Professor, eu não entendi muito bem. Olha aí. Como eu disse, é a lei que é representada por uma fórmula.
certo? Força resultante é massa vezes aceleração. Aprenda essa fórmula aqui que vocês vão usar muito, certo? Ainda nesse primeiro ano. Então aqui tem um exemplozinho do cara que vai, ó, vamos lá, aí pega uma massa, pega outra massa e vai empurrando o carrinho, mais um, ele cansa. Por que ele está cansando, gente? É o mesmo cara, né? Então a força é a mesma. O que está aumentando aqui para ele é a massa, certo? A massa aumenta. Então se a massa aumenta, para continuar com a mesma aceleração, ou seja, para ele continuar com o mesmo pique, a força deveria aumentar, ou seja, teria que ter mais gente empurrando o carrinho com ele, mas não tem. À medida que a massa aumenta aqui, certo? Para manter a mesma aceleração, a força vai diminuir. Então, o boneco acaba cansando. Então, vamos lá alguns exercícios sobre isso. Bem simples essa fórmula, vocês vão ver que já começa a complicar um pouco em exercício com cálculo. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F. Ele nem diz o valor da massa, nem diz o valor da força. Talvez nem seja necessário. Que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. A gravidade é para baixo, eu estou deslocando o corpo para cima. Se esse corpo se move com velocidade constante, olha aqui, gente, chave para resolver essa questão aqui, a velocidade constante. A gente tem, lembra quando eu disse que a gente vai estudar dinâmica, aí já tinha os conceitos de velocidade e aceleração que eu tinha visto em cinemática, não é para esquecer. Lembra que eu falei isso? Então, ele quer saber se a velocidade é constante, o que acontece com a força. A gente vem para a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, princípio fundamental da dinâmica. Vou até esquecer que é resultante, certo? Eu posso. Força, massa vezes aceleração. Gente, se a velocidade é constante, o que é que não existe? Velocidade constante, a aceleração é igual a zero, gente. Lembram disso? Certo? A velocidade constante não tem aceleração. A velocidade não muda, a aceleração é mudança de velocidade. Então é zero. Isso aqui é zero. Não existe zero. Se isso aqui é zero, a massa pode ser 1000, 1 milhão, pi, raiz de 3. Pode ser o número que for aqui. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Não tem força resultante. Olha aqui, ó. Então a resposta correta, a força resultante sobre o corpo é nula, não existe. Certo? Se a velocidade é constante, não tem força resultante. A gente acabou de ver também na primeira lei, na lei da inércia, quando ele diz assim, para que altere o estado de repouso ou movimento de um corpo, tem que aplicar uma força. Então, se você não altera o estado de movimento de um corpo, sua velocidade é constante. Ele se movimenta com velocidade constante, sem aceleração, mas nem para nunca mais. É um movimento uniforme. Um carro sofre uma aceleração, olha, a aceleração está aqui bonitinho, vamos pegar os dados agora que ele deu valor. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a massa do veículo somada à massa dos ocupantes corresponde a 1.200 kg, veja, não é peso, é massa. Futuramente a gente vai ver o que é peso, está bem pertinho da gente aprender o que é peso, certo? Determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Pela lei de Newton, força é massa vezes aceleração, e acredito que vocês no ensino médio, todo mundo sabe multiplicar, né, gente? 1.200 vezes 1,5. Isso aqui dá quanto, gente? 1.200 vezes 1 dá 1.200, 1.200, a metade de 1.200, 600. Então fica 1.800 newtons. Resposta correta, letra C, disseremos aprovado se Deus quiser. Professor, se eu rasurou a questão, eu rasurei a resposta certa, gente. Isso eu posso fazer. Nas minhas provas, pode marcar, pode fazer o que for. O que eu não posso é chegar aqui e dar um migué. Certo? Eu boto aqui, aqui, aqui. Certo? Se você fez isso, perdeu a questão. Não marcou só a letra C. Não, professor, tá aqui. Não interessa se circulou, se fez depois, certo? Não dê migué. Olha outra questão aqui. Os blocos da figura de massa MA, então a massa aqui de A 2 kg, eu vou eliminar logo essa vírgula, não me interessa, porque é zero depois da vírgula, 2 kg, e MB igual 8 kg. Estão em movimento, tem uma superfície horizontal lisa, ou seja, não tem atrito, a gente vai ver o que é atrito depois, ele atrapalha também. Em virtude da aplicação da força F de módulo, certo? É o valor, tem um valor dessa força aqui, ó.
60 newtons. Qual a aceleração adquirida pelo conjunto? Força resultante é igual a massa vezes aceleração ou força, certo? Eu quero saber a aceleração. A massa está multiplicando, passa dividindo. Está em cima, passa para baixo. Então fica assim, aceleração é força dividido pela massa. A força eu tenho, né? Só tenho ela mesma, 60. E a massa, professor? Eu tenho 2 ou 8. Qual das duas eu vou utilizar? Se eu empurrar aqui o corpo A, quem é que se movimenta? Os dois, certo? Não é o corpo A isolado, nem o B, é o conjunto. Tanto é que ele pede aqui, ó, qual a aceleração adquirida pelo conjunto. Os dois vão se movimentar. Então aqui vai ser a massa de A e a massa de B. Se tivesse 3, somava os 3. Se tivesse 10 corpos, somava os 10. 60 dividido por 10, essa conta é infeliz, dificílima, corta o zero aqui, ó. Isso aqui dá 6 metros por segundo ao quadrado, certo, gente? Aí acabou a aceleração. E a terceira lei, para a gente encerrar e fazer alguns exercícios, como eu disse, é uma aula mais curta, porque são apenas 3 leis, é o princípio da ação e reação. Deu uma tapa, levou outra, certo? Ação e reação. A gente vê muito isso na novela das 8. Para cada ação, há sempre uma reação oposta, a reação é exatamente oposta, mas de igual intensidade. Então, se a ação tem 5 newtons, a reação tem quanto? 5 newtons. Certo? Indo e voltando, é só você pensar em qualquer direção. Certo? Foi 5 newtons, volta. 5 newtons para baixo. 10 newtons para cima, 10 newtons, certo? Toda vez que você aplica uma força no corpo, esse corpo devolve a força. A gente vê muito ação e reação quando vai pegar impulso para alguma coisa. Aqui no exemplo, a natação. A mulher vai pegar aqui impulso com os pés, ó, ela empurra, certo? Ela empurra a piscina, ela empurra essa parede aqui da piscina. Só que aí ela recebe a força de volta, ação e reação. É como você estivesse de patins e empurrasse uma parede. É você que vai para trás, não é a parede que vai ser empurrada. Certo, gente? Isso é ação, você empurra a parede. Reação, a parede devolve. Ação, a menina aí empurra a parede da piscina. Reação, a parede da piscina devolve e a menina é jogada para frente. Olha só o caso desse velhinho aí, ó. Certo? Esse velhinho joga uma massa para frente e recebe o impulso para trás. É por isso que ele se move para trás, gente. É ação e reação. Olha aqui mais um exemplo de ação e reação com Fellaini, o infeliz que ajudou a eliminar o Brasil da Copa. Por isso que eu botei a cara aqui em homenagem a ele mesmo, em homenagem à Bélgica. Certo? O que é que Fellaini está fazendo aqui? Cabeceando a bola. Ele aplica uma força na bola, certo? Na hora de cabecear. E a bola devolve a força entronchando aqui o rosto do cara. Certo, gente? Essa deformação é momentânea, lógico. Certo? Ele é mais feio do que isso. Brincadeira, certo? Vamos ao exercício para encerrar. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? Pode ter até visto em alguns filmes, mas só que não é possível, gente. Por que ter hélice? Seria só um enfeite. Poder ter, pode. Para colocar uma nave como um helicóptero no espaço. Os filmes antigos é que tinham isso, né? Porque não se conhecia muito bem todas as leis da física e suas aplicações. E não se conhecia muito bem o espaço, lógico. Então, o que as leis de Newton são válidas somente na Terra? Não. As leis de Newton são leis físicas, valem em todo o universo. Por conta da gravidade zero do espaço, tem nada a ver com gravidade, certo, gente? Olha a letra C. Desconfie quando for uma resposta grande no meio de resposta pequena. Você já desconfia disso. Mas é bom ler só para ter certeza. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Para que serve a hélice, gente? Para empurrar algo. Pode ser o ar ou a água, né? No caso da hélice de uma lancha. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. A hélice de uma lancha, por exemplo, empurra a água e a água empurra a lancha. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente, naqueles aviões que tem uma hélice na frente. Resposta correta, letra C. Aí, letra D. No espaço, soma o intervalo da lei da inércia, as três leis
de Newton são válidas em todo o universo. Resposta correta, letra C. Olha outro. No tempo que os animais falavam, eu até ia soltar uma piadinha, mas não é bom não, né? Dizer que ainda tem animal que fala. Um cavalo foi instigado a puxar uma carroça, certo? O cavalo foi lá, ei, vamos empurrar essa carroça aí. O que ele recusou, invocando o princípio da reação, certo? Da ação e reação em sua defesa. A força de um cavalo sobre uma carroça é igual à intensidade de direção e em sentido oposto à força que a carroça exerce sobre o cavalo. Eita, cavalo aí. Deu uma aula, certo? Se eu nunca posso exercer uma força sobre a carroça maior do que ela exerce sobre mim, como eu poderei fazê-la iniciar um movimento? Indagou o cavalo. Certo? Ação e reação. Ó. Eu aplico uma força de 10 Newton, a carroça devolve. Eu aplico 5 Newton, a carroça devolve. Como é que eu vou puxar? Como é que eu vou colocar ela em movimento? A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Letra A. O cavalo está correto, sendo esse o tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Certo? Ah, Newton não pensou nisso. Letra B. O cavalo está errado. Desconfie das questões que denigrem os nomes da física. Newton não conseguiu resolver um problema tão simples, né? Isso aqui está errado. O cavalo está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Também, mas não é por isso que ele está errado não, sabe? Até porque a parte aí está correta. O cavalo está errado e não há nenhuma lei da física que possa explicar esse fato. Isso aqui é pior ainda. O cavalo está correto, aliás, mas está errado. Letra D só sobrou ela, vou logo marcar. Por eliminação só sobrou a letra D, mas vamos ver para confirmar. O cavalo está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Ação e reação, vocês devem ter percebido pela explicação que eu dei, atuam em corpos diferentes. Por exemplo, que eu dei de Fellaini. Ele cabeceia a bola, a ação é na bola e a reação é na cara dele. A menina que empurrou a mureta lá da piscina, certo? A ação é na mureta e a reação é na menina que a mureta devolve. Então ele diz aqui, ó, as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes, então não se anulam. Sendo assim, não haverá equilíbrio e ele vai poder puxar a carroça. Professor, ainda não entendi. Vamos assim. Aqui eu tenho um corpo. Certo? Se eu tiver 5 newtons para um lado e 5 newtons para o outro, as duas forças vão se anular e esse corpo aqui não se movimenta. Mas ação e reação é assim, gente. Ó. Eu tenho dois corpos. A ação é nesse corpo, 5 newtons. E a reação é nesse outro, 5 newtons também. Perceberam a diferença? Certo? Nesse corpo aqui eu tenho duas forças, que não são ação e reação. Se anulam. Nesse aqui não podem se anular, porque são em corpos diferentes. São iguais, mas são em corpos diferentes. Então os efeitos serão diferentes em cada corpo. Ou plural metafônico aqui me pegando, certo? Então em cada corpo o efeito será diferente. Então o cavalo, quando aplica uma força na carroça de 5 newtons, é suficiente para puxar a carroça. O mesmo não pode dizer, a gente não pode dizer quando a carroça aplica a força no cavalo. Então o cavalo está errado. Tá bom, né, gente? Já basta o cavalo falar, né? Você ainda queria que ele soubesse de física. E olha, outra questãozinha bem parecida com a anterior, que eu fiz isso para ganhar tempo, certo, gente? E essa aqui é a homenagem a Kevin, que perguntou na última aula. Os blocos da figura, blá blá blá, é bem igual mesmo. Então eu vou começar daqui a leitura. Calcule a força que o corpo A exerce no corpo B. Por que eu estou perguntando isso, gente? A força que eu estou aplicando aqui é no corpo A. Eu não estou nem tocando no corpo B. Percebem isso, né? Não estou tocando no corpo B. A força não encosta no corpo B. E como é que o corpo B se move? Porque A está empurrando B aqui. E, obviamente, B está empurrando A. Certo? Mas A está empurrando B. Então, ele quer saber a força que A está fazendo em B. Para isso, eu tenho que isolar. Certo, gente? Eu vou ter que isolar o corpo B. Se eu isolar o corpo B aqui, isolando o corpo B, eu vou ter ó, a força que A faz em B. O corpo B tem quantos quilos, gente? Estou olhando só para o corpo B, lembre disso? 8 quilos. E a aceleração, vocês lembram que a gente calculou? Se não tivesse, eu teria que calcular, mas já calculei na questão anterior, não é isso? A aceleração foi 60 dividido por 10, não é isso? Que dá
6 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Feito isso, ele pede a força que A faz em B. E a gente usa de novo a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Lembra que a gente vai usar? A massa é 8, a aceleração é 6. 8 vezes 6, 48 newtons. A força que A faz em B é de 48 newtons. E se eu perguntasse a força que B faz em A, gente? Seria como? A mesma coisa, né? Ação e reação são iguais. E veja que eu falei iguais, eu não falei igual. Igual é quem nasce na Itália e vai tirar sua identidade. Ou seja, não existe. Com isso, com o Newton aí raivoso, certo? Porque a aula está acabando, a gente encerra por hoje. Segunda-feira a gente conversa sobre o trabalho. Adeus.